Shalom ao seu coração, que a paz do Senhor, o amor do Senhor, a bênção maravilhosa desse nosso Deus possa ser sobre a sua vida. Amém. Maravilha de Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos permite a estarmos nesta manhã com o Senhor. Louvado seja Deus. Quero que você seja muito bem-vindo aí e que nós possamos compartilhar uma palavra ao seu coração, trazendo aí o recado de Deus às nossas vidas. É muito importante conhecermos a palavra do Senhor, porque nela nós temos o crescimento. Às vezes eu vejo as pessoas falando teologia, eu sou teólogo. O que é a teologia? É o estudo de Deus. E o que é a teologia sem a Bíblia? Sem o estudo da palavra de Deus, não é nada. Então assim, me admira muito às vezes as pessoas falarem que são teólogos, porque foram num curso, estudaram alguns livros, exegese, hermenêutica, e alguns livros, e aí dizem que são teólogos. O verdadeiro teólogo é aquele que é um exímio conhecedor da palavra de Deus. Se a pessoa é um estudioso pela palavra do Senhor, automaticamente esse pode falar: eu sou teólogo, estou estudando Deus. Agora, já viu um estudo que não tem fim? Já viu um estudo que não pode falar: eu já fiz teologia? Por isso que esse tipo de coisa é muito complicado. A pessoa fala assim: eu já fiz teologia, sou um teólogo. Irmãos, para a pessoa ter esse certificado, ele tem que ter a consciência de que ele já estudou muito a palavra de Deus, ao ponto de Deus ter se revelado a ele, porque Deus é um ser infinito, que ele se deixa ser encontrado. Não é que nós estamos procurando e vamos encontrar o Senhor escondidinho ali atrás do muro, não. Deus, ele vai se deixar ser encontrado à medida que nós tivermos um apetite pela sua palavra, tivermos vontade de buscá-lo. Então isso é extraordinário. Então, quando eu vejo pessoas conosco aqui de manhã, recebendo a palavra do Senhor, aprendendo sobre o Apocalipse, eu entendo que aqui está nascendo os teólogos, está nascendo uma curiosidade, um desejo de conhecer a palavra de Deus, e automaticamente está nascendo aí um pequeno teólogo, uma pequena teóloga, não é? E lembre-se disso, que a teologia é um estudo que eu acredito que não tem fim, porque você é finito, eu sou finito, e o finito está tentando descobrir a respeito do infinito, que é Deus. Esse estudo vai longe, Então assim, estejamos nós bastante, fortalecidos no propósito de conhecer a Deus, e Ele se revelará a nós do tamanho, na medida e na hora em que Ele desejar. Eu sempre digo que tem que ser dessa forma, porque se Deus se revelar inteiramente para nós no estalar de dedos, nós não estamos prontos para isso. E se Deus também não revelar pequenas, atributos dele para nós também não vamos crer nele. Então Deus sabe disso e Ele vai revelando os seus atributos, incomunicáveis, principalmente atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Onipotência, onipresença, onisciência, soberania, imutabilidade, eternidade. Tudo são atributos que é só dele, são incomunicáveis, não é? Muito bem, queridos, se você chegou comigo aí já, compartilha para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Deixa eu ver aqui quem está aqui: Alexandro, Aline, minha mãe Noêmia, meu pai está aqui, João está aqui, o Fabrício, a Márcia, está aqui a irmã Dercy, olha, Joia, Rosângela, Tuane, quanta gente boa, hein? Aquele abraço e um beijo do seu coração. Permanece aí conosco. Vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 20. Deixa eu dizer para você, Apocalipse capítulo 20 é uma revelação extraordinária, e eu queria que você, em nome de Jesus, viesse conosco aqui para a gente
pelo menos entender um pouquinho mais a respeito disso. Bora lá então? Pega a tua Bíblia. Érica, bom dia Tuano, bom dia galera de Carlópolis, está aqui o meu abraço a Ibaiti, Jundiaí também, tá o meu abraço aqui a toda a nossa igreja, quero dizer para você, estou feliz, ontem nós tivemos uma conquista, tem gente que fala de conquista, uma terra, uma compra e etc, ontem nós tivemos uma conquista, nós conseguimos unificar aí um propósito de 30 igrejas, 30 pastores, orando todos os dias pela nossa cidade, pelas nossas vidas. Então assim, se você acordou e está dizendo assim, poxa, mais um dia, e você está pensando em reclamar, lembre-se que a hora que você vai dormir, tem um pastor orando por você, tem uma igreja de joelho por você. A hora que você está dormindo, tem uma igreja de joelho por você. A hora que você acorda, aguenta aí só um pouquinho. A hora que você acorda, tem uma igreja de joelho por você. Ah, meu Deus do céu. Queridos, aguenta 2 minutinhos, fica aqui orando, que um abençoado entrou aí e disparou o alarme da nossa igreja. Segura aí. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Queridos, que bom que você está aí, hein? Ufa! Deixa eu tomar água aqui. Entraram aí um querido amigo, entrou na igreja e dispara o alarme daí. Bora lá? Apocalipse, capítulo de número 20. O que eu estava falando para você? Não reclame, não murmure. De manhã tem alguém orando por você, à tarde, à noite, todos os dias tem alguém orando por você. Pegou essa? Nós conseguimos fechar aí 30 igrejas, 30 pastores que vão colocar a sua igreja todos os dias para orar. Para orar pelo quê? Pela nossa cidade, nosso estado e a nossa nação. E orar pelas nossas vidas, tá bom? Então assim, nós estamos com uma conquista maravilhosa, estamos travados em oração. Essa noite eu vi pastores, eu vi grupos orando no começo da noite até meia-noite, né? Fui acordado 3 horas com pessoas orando, e de manhãzinha, quando acordei 5 e pouco, já tinha pessoas orando. Ah, glória a Deus! Deus fará grandes coisas nesses dias. Creia no poder da oração. Creia no poder de pessoas que estão se dobrando ao Senhor, e Deus fará grandes coisas. Bora lá, queridos, porque o nosso assunto é amplo. Eu quero falar de Apocalipse capítulo 20. Diz assim o versículo 1: E eu vi um anjo descer do céu. Você lembra que o capítulo 19, ele vai dizer que viu o céu aberto. João, ele vai ter a revelação do céu estando agora aberto. E o céu foi aberto, e olha o que João vê já logo no capítulo 20. Ele vê assim: e vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, conhecido como milênio. E o lançou no abismo sem fundo, e ali encerrou e pôs um selo sobre ele,
para que ele não mais enganasse as nações até que 1000 anos se cumprisse, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo novamente. Muito bem, amados, aqui eu vou interpretar com você, sabe, a primeira parte do capítulo 20. Se você olhar para o capítulo 20, você vai ver que está sendo traçado aqui a linha do fim. Quando você olha do capítulo 11 ao capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver que o capítulo 12 vai ali enumerar toda, sabe, a vida de Jesus, desde o nascimento, sua vida e também o triunfo de Jesus na cruz do Calvário, capítulo 12. Então Jesus nasceu para nos garantir a vitória. Mas agora no capítulo 19 para o capítulo 20, vai traçar o fim e o triunfo final da história da igreja. A igreja que agora é recebida como santos do Senhor, e Jesus, que no capítulo 12, ele é, sabe, o nosso advogado fiel, tem até uma canção com esse tema, advogado fiel. Ele é o nosso advogado hoje, ele é o meu advogado, é o seu advogado. Mas detalhe, o capítulo 20, ele já não é mais advogado. Aqui ele vai se assentar no grande trono branco, porque é o maior de todos os tronos. E ele vai se assentar para julgar todos esses que você viu aqui a introdução dizendo, né? Prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e a primeira besta, a segunda besta, e também a meretriz. Pior do que isso, ele vai lançar no lago de fogo e enxofre todos os ímpios, aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor da sua vida. Muito bem, então o capítulo 20 vai assinalar, sabe, a questão do juízo final. Então o capítulo 20, ele é o prelúdio, ele é o caminho, sabe, para o juízo final. É o caminho, estamos encerrando o livro, e ele é o caminho para o juízo final, aonde todos hão de comparecer. Queridos, se você chegou até aqui comigo, entenda assim: a igreja está numa linha hoje, e o próximo evento que deve acontecer é o juízo. O juízo é o arrebatamento. O próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, vai acontecer 7 anos, que são a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição. Nesse período nós somos dispensacionalistas e cremos que a igreja estará com o Senhor, e na terra haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição, e a besta vai reinar na terra. Enquanto isso, a igreja vai estar 7 anos com o Senhor no céu. Então aqui há uma linha paralela. Uma linha, a igreja está no céu. A outra linha, sabe, na terra haverá, sabe, esse domínio da besta, a grande tribulação, e ao final de 7 anos, então é a segunda volta do Senhor. Ao final de 7 anos, isso pode acontecer logo, do tipo assim, se o arrebatamento acontece esse ano, 2021, esses 7 anos vão ser a seguir de 2021, será 7 anos, e depois que vir a segunda volta de Jesus, porque o arrebatamento, o Senhor vem nos ares, e a segunda volta do Senhor, ele vem na terra, ele pisa na terra, pegou? Segunda volta ele pisa na terra. Aqui vai acontecer aquilo que até os filmes de Hollywood já prega há anos. Queridos, escreva isso: tudo que os filmes relatam está por acontecer. Quando você olha a questão dos filmes, eles vão editar, eles vão formar, sabe, algo que é vendável. Não existe nenhum livro que circula há mais tempo e com a maior tiragem. Não existe nenhum livro além da Bíblia. A Bíblia é um livro com maior edições. Então assim, não se engane, queridos, Hollywood, ele lê a Bíblia, muitos filmes são baseados, sabe, na Bíblia, e hão de acontecer. Um deles é o Armagedon. O Armagedon é aqui, é na segunda volta do Senhor, quando Jesus vai
eliminar todos os inimigos da igreja, todos os inimigos de Israel que se levantarem. Aqui é a tão famosa Terceira Guerra Mundial, o Armagedon. E quando isso acontecer, vai estar abrindo o milênio. O milênio é o que nós vamos falar no capítulo 20. O milênio será após a segunda volta de Jesus. Somos dispensacionalistas e cremos no milênio do Senhor. Agora, o texto aqui vai falar a respeito da primeira coisa que vai acontecer aqui, ó. Veja que o texto começou dizendo assim: e vi o anjo descer do céu, tendo a chave do quê? Do quê? Do abismo. Tendo a chave do abismo, sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo sem fundo. Que lugar tenebroso é esse? Abismo, sabe? E tem uma chave, e ele não tem fundo. Imagine que lugar terrível, tenebroso é esse. Será onde Satanás será lançado. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda no capítulo 20 é que tem um abismo. E esse abismo é um lugar onde os demônios não gostam. Por isso, quando tem libertação na igreja, e aí aquela pessoa que está fazendo libertação lá, em nome de Jesus, Satanás, eu te ordeno que os anjos do Senhor os tire daqui e os envie ao abismo. Eles não gostam. Você lembra daquela passagem do Gadareno em que os anjos pediram em que os demônios pediram para se precipitarem no mar e naqueles porcos? Sabe por quê? Porque eles não querem ser enviados para o abismo. O abismo é a última coisa que eles desejam. O abismo é um lugar de ausência total e absoluta de Deus. É o lugar onde todos os demônios perderão totalmente a sua força, o seu poder. Porque, abre aspas, aqui eu não quero entrar nessa questão, porque é um pouco difícil de explicar, mas assim, abre aspas, os demônios são espíritos, espírito não morre. Por isso que eu não quero entrar muito nessa questão, mas entenda uma coisa: espíritos não morrem. Ah, eu matei um demônio. Peraí, como é que você matou um demônio? Você entendeu? Então assim, espíritos, esses demônios, toda a força deles serão lançados no abismo. E nesse lugar onde tem uma chave, a Bíblia vai falar ali, ó, e tem a corrente na sua mão. Você lembra que quando Jesus ele esteve na cruz e ele morreu, a palavra do Senhor vai dizer que ele desceu às profundezas do inferno. E ali ele pegou a chave do abismo e da morte. A chave está na mão de Jesus. Por que a chave está na mão de Jesus? Porque Jesus vai trancar e vai acabar com todo o poder e toda a força. Então conclui esse entendimento, sabe? Espíritos não morrem, mas eles perdem o seu poder. Grava isso. Eles perdem totalmente o seu poder. E qual é esse lugar? Será no abismo, onde o Senhor eliminará definitivamente o poder e a atuação de Satanás, antiga serpente, a besta, a meretriz, que é a igreja falsa. Todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Uau! Se você entendeu isso, é a primeira parte, é o abismo, é o lugar em que é mais tenebroso. Os demônios se arrepiam de ouvir falar de abismo, mas será um lugar, inevitavelmente será o lugar onde eles serão lançados. A Bíblia é literal. Tem muita gente pregando que a Bíblia é abstrata, a Bíblia ela é simplesmente uma alegoria. A Bíblia é literal. Se você crê que a Bíblia é literal, Satanás e toda a sua corja serão lançados no abismo, onde eles perderão para sempre o poder de atuação. Segunda coisa que eu quero que você entenda, e essa é melhor do que a primeira, segunda coisa nesse capítulo é assim, o versículo 4 a 6, diz assim: e vi tronos. Eu já falei para você essa semana, de que no Novo Testamento são 67 vezes falada a palavra tronos, então se fala muito de tronos. Só no Apocalipse são quase 50 vezes que é citada a palavra trono. Só no Apocalipse é falado quase 50 vezes a palavra trono. Mas os tronos são falados, e a maior parte deles,
Absolutamente 90 a 95% das vezes que é citado a palavra trono, está falando de tronos no céu, aonde o Senhor está sentado, aonde o Senhor faz os justos, os santos, aqueles que morreram como mártires se assentarem. Está falando de tronos na terra. Quando fala de tronos na terra, fala de Satanás, fala da besta, fala do governo do anticristo. Então, esses são os tronos que são, erigidos, construídos na terra. Tronos do céu, fala da glória de Deus. Na terra, fala do domínio de Satanás, que é provisório, em o nome de Jesus. No versículo 4 vai falar, e vi tronos, olha, porque aqui nós vamos falar dos santos no céu. A segunda parte desse capítulo fala dos santos no céu. E vi tronos e se assentavam-se sobre eles, e o julgamento foi-lhe dado. E eu vi as almas, está falando de almas aqui. Aqui eu quero abrir aspas para você, porque o estudo dessa parte aqui, irmãos, é pura revelação. Não tem como alguém bater o pé e falar, é isso que vai acontecer. Sabe, porque quando se trata do milênio, se trata puramente do fim, existem muitas coisas que serão, novidades absolutas sobre a nossa vida. E uma das coisas que às vezes tem alguns entendimentos, e tem muita gente, principalmente hoje, os pós-milenistas aí, eles pregam assim, de que o milênio será na terra e nós vamos reinar junto com toda a renca aí, mesmo os salvos como os perdidos, todos vão estar no milênio. Eu não consigo muito assimilar essa questão, olha para você ver, o texto aqui está falando do milênio, está falando de tronos que o Senhor erigiu, construiu, para colocar ali os mártires, aqueles que morreram em amor a Jesus Cristo, que não aceitaram o sinal da besta na sua testa. E esses tronos, o Senhor está julgando aqui e está tratando com as almas. Repare bem, vou ler de novo. E vi tronos, assentavam-se sobre eles, e o julgamento foi-lhe dado, e vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a marca em suas testas, ou em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, um milênio, durante 1000 anos. Então o milênio, onde nós cremos, será um lugar mais elevado. Pastor, como é isso? Um lugar mais elevado. Eu vou usar esse termo para você entender que o milênio é um lugar onde não tem a contaminação da terra, um lugar mais elevado, por isso que a segunda volta de Jesus é em cima do Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Jesus volta a segunda vez e ele coloca os pés dele em cima dos Montes das Oliveiras, e ali abrir-se-á um abismo aonde Satanás e todos os demônios serão lançados. Segunda volta de Jesus. Amanhã, se puder, eu leio para você Zacarias, aonde narra momento a momento, segundo a segundo, a respeito da segunda volta do Senhor. Então, a segunda volta do Senhor, um abismo abre, os demônios são lançados dentro, e aí abre-se um portal, está sendo guardado o lugar onde nós vamos reinar com o Senhor por 1000 anos, porque o entendimento disso é como o lugar onde está o jardim do Éden, porque não se acha, os estudiosos, os teólogos não conseguem afirmar aonde está, aonde a Bíblia narra que estava o jardim do Éden. Esse lugar desapareceu, ninguém consegue, a olhos nus, consegue identificar onde está a localização geográfica do jardim do Éden. Então esse lugar está guardado pelas mãos do Senhor, os anjos do Senhor Miguel guardam esse lugar, e cremos que a segunda volta do Senhor vai abrir os portais de um lugar onde nós vamos viver com o Senhor literalmente por 1000 anos. Agora detalhe, um lugar mais elevado, aonde não provaremos da impiedade dessa terra. Amém? Então falamos de abismo, falamos do lugar onde o Senhor estará reinando com os seus santos, as almas. Queridos, as almas, nós não cremos nessa questão de as almas repousam, estão dormindo, estão ali, elas automaticamente estão com o Senhor, tá bom? A terceira parte desse livro, que é muito importante,
e principalmente capítulo 20, versículo 8, vai dizer assim: e sairá para enganar as nações, final do milênio. Segunda volta, final do milênio, 1000 anos. Final do milênio, Satanás será solto do abismo para o Gog e Magog. Lembra que tem Armagedon? Já assisti um filme de Hollywood mesmo, falando do Armagedon. Armagedon é na segunda volta de Jesus. Gog e Magog é no final do milênio. No final do milênio, diz assim: e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Queridos, milhares de pessoas em Gog e Magog. Gog e Magog é um lugar, mas Gog e Magog pode ser entendido também como uma grande luta travada, luta do fim, aonde Satanás, ele será definitivamente impossibilitado de agir contra a igreja do Senhor. E isso definitivamente. Amém? Glória a Deus. Versículos de número 8, Gog e Magog. Eu quero encerrar, porque o tempo já se esgotou. De versículo 11 a 15, vai falar assim, ó. Versículo 11: e vi um grande trono branco. Aqui, irmão, começa a arrepiar. E vi um trono branco. Esse grande trono branco está falando do grande trono temido por todos, porque será o grande dia do juízo final. A quarta parte aqui do capítulo 20, nós vamos falar na primeira parte. Falamos aí com relação ao abismo que se abre, falamos dos santos que vai estar com o Senhor no céu, milênio, falamos de Gog e Magog no final do milênio, que é a destruição final de Satanás, a besta, a meretriz e etc. E o grande trono branco, o juízo final. O juízo final, Jesus Cristo, olha aí, Jesus Cristo agora não é mais advogado. Lembra-se que ele é advogado e ele conhece todas as tuas causas. Por isso, vai se falar aqui de obras, vai se falar aqui de 3 livros. Abrir-se-á 3 livros. A salvação não é pelas mas as obras, elas vão, indiscutivelmente elas vão te julgar, porque é pelas obras que você vai perder a salvação. Ou você entende que a salvação é pela graça mediante a fé, e aí as obras vivificam a nossa fé. Mas, pastor, então por que eu tenho que fazer obras? Porque se eu não faço obras, a minha fé é morta, logo eu perco a minha salvação. Uau! Se você entendeu isso, você tem que entender que você não pode ser um crente de mentira. Não pode sentar num banco e falar assim: se Deus quiser eu vou ser salvo. Não, irmãos, mãos à obra. Estamos em obra, estamos em trabalho. A igreja está caminhando, ainda é tempo da igreja. Irmão, tira esse pensamento miserável, um pensamento ignorante. É o pensamento de que um crente tem que sentar e ser abastecido, sentar e só receber, mentalidade de teologia de prosperidade, de neoliberalismo. Eu preciso entender que as obras é para o salvo. Uau! As obras é para o salvo. Quem pratica obras, quem pratica caridade, quem pratica amor ao próximo, quem pratica perdão, quem pratica comunhão, igreja está em igreja, quem pratica obras, obras é para os salvos. Então eu preciso praticar obras, porque eu tenho a minha fé viva. Pastor, se eu não pratico obras, eu tenho a minha fé morta, e eu serei julgado pelas obras que eu não tive. Vamos ler o texto então, olha para você ver. E vi o grande trono branco, capítulo 20, versículo 11. Estamos terminando. E vi o grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquele que estava sentado sobre ele, cuja face a terra e o céu figuram. E não se achou lugar para eles. E vi mortos desse dia, ninguém vai fugir.
pode fugir da justiça hoje, pode se esconder da justiça hoje, pode ser injusto hoje, pode, mas a Bíblia diz assim, e vi, pode até morrer, mas olha o que a Bíblia diz, e vi mortos, até os mortos, pequenos e grandes, pobres, ricos, reis, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, em pé diante de Deus. Viu corrupto, viu injusto, viu ladrão, homicida, abusador. Você pode até morrer com os teus delitos e ninguém descobrir. Esse mundo é injusto, mas um dia você será colocado em pé. Em pé por quê, pastor? Pela própria força do poder do nome de Jesus. Ele dará um brado e todos se postarão diante dele em pé, e aí virá o juízo. Diante deles em pé, e os livros foram abertos, os livros, pelo menos 3, os livros. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Olha isso, irmão, leia esse capítulo em casa, 1, 2, 3 vezes, olha o que diz aqui, e vi, vou ler mais uma vez, e vi mortos, pequenos, grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, 3 livros foram abertos, e outro livro foi aberto, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados pelas coisas em que estavam escritos nos livros, de acordo com as suas obras. Irmão, pega esse texto e a partir de hoje vai fazer a obra do Senhor, vai ser a igreja, pelo amor de Deus. Preguei domingo dizendo, querido, não tem tempo para dormir mais, não dá tempo para a gente ficar só dormindo, sabe, no mimimi, reclamando disso, reclamando daquilo. Irmão, é tempo de fazer obra boa, tá bom? Obra boa você faz com a graça do Senhor Jesus Cristo, porque é por isso que você será salvo. Versículo 13, eu encerro aqui. E o mar entregou os mortos, será obrigado. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada homem. Olha que coisa extraordinária, queridos. Eu vou dizer para você, o julgamento será universal. O julgamento não será só para uma pessoa. Quem será julgado é só o judeu. Não, aqui só judeu. Será julgado o judeu, brasileiro, paraguaio, argentino, americano, todos, de todas as línguas, tribos e nações, de todas as épocas, serão julgados. O julgamento é universal. Pegou essa? Segunda, o julgamento é individual. Olha para você ver que coisa difícil de entender, mas você vai entender. Ele é universal, é para todos, mas ao mesmo tempo que é universal, é individual. Ao mesmo tempo que é universal para todos, tribo, língua e nação, ele será individual. Deus vai julgar a tua vida, Deus vai julgar as tuas obras, Deus vai julgar a tua vida individualmente. Pastor, como é isso? Deus é soberano, Deus é soberano. E aí termina dizendo assim, e o mar entregou mortos que neles haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada homem de acordo com as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, aonde está a segunda morte. Acaba-se capítulo de número 20. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Pastor, você está pregando isso aí para terrorismo? Não, você é igreja. Isso não é uma pregação de terror para a igreja, é de consolo. Irmão, eu não fico triste de falar disso, eu fico alegre porque eu estou do lado de Cristo. Aquele que está do lado de Cristo deve triunfar nesse momento, dizendo, uau, eu estou com Cristo, vou reinar com Ele. E se você está com Cristo, você vai no arrebatamento. Se você está com Cristo, a grande tribulação não é para você, é para o ímpio. Se você está com Cristo, a segunda volta de Cristo, você volta com Ele na segunda volta, e você vai julgar ali a besta, e vai introduzir o milênio com Jesus. Se você está com Cristo, o milênio é para você junto com Cristo. Se você está com Cristo, o tribunal branco, o tribunal, o juízo final, você vai comparecer perante o Senhor para receber da mão dele a vida eterna.
Uau! Então eu não estou pregando terrorismo, eu estou pregando a Bíblia. E a Bíblia é o manual de um cristão. Você precisa conhecer isso. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana, que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Amanhã, 7h20, eu estou começando mais cedo, porque não tem jeito, irmão, é muito gostoso estudar Apocalipse. Tá bom? Amanhã eu vou tentar fazer um quadro só para ilustrar, porque eu sei que tem a cabeça de algumas pessoas que não nos acompanham em todas as palavras. Talvez você está milênio, onde é esse milênio, onde é esse milênio? Talvez você está falando, segunda volta eu não entendi, eu estou perdido. Nós vamos tentar ilustrar um pouquinho melhor amanhã, só para fazer uma revisão, porque essa semana eu termino o capítulo 21 e 22. Amém? Que Deus te abençoe, Pai. Conceda bênção, milagre, vitória, cura, que o Senhor esteja alcançando os corações dos nossos amigos, irmãos, igreja, aonde quer que seja. Senhor, seja aqui ou seja longe, que as nossas orações alcancem todas as famílias, todas as vidas, e que haja o maior avivamento de almas dos últimos dias. Queremos provar do maior avivamento de almas. Estamos orando para que o Senhor venha sacudir esses dias e a tua igreja possa viver o melhor dela nesses dias. E eu abençoo a todos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilha aí. Se você veio comigo até agora e não compartilhou, o que é isso? Compartilha, não lhe custa nada e outras pessoas serão abençoadas.